não vai ser duplicado não. Bom, então acho que eu já falei o que eu tinha que falar tudo aqui. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu fiquei feliz que a pastora Márcia abriu e falando de algo que nós vamos falar nessa noite também. Um assunto muito oportuno, que é sobre a volta de Jesus. Quantos estão aguardando a volta do Senhor, amém? Eu quis muito passar um vídeo para os obreiros na terça-feira, mas não foi possível. Então é que tinha que ser hoje mesmo, vai ser passado daqui a pouquinho, está preparado, né? Daqui a pouquinho nós vamos passar um vídeo aí que tem a ver também com a mensagem. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo de cumprimento das profecias bíblicas, não é? E nós precisamos estar atentos aos sinais que a Bíblia fala da volta do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque o Espírito Santo, de vez em vez, ele vai trazendo isso para a igreja. Nós nunca podemos perder, né, essa revelação da volta do Senhor. O fato de nós não estarmos falando sobre um determinado assunto, não significa que isso não vai acontecer, não. E pelo contrário, se nós estamos falando, de vez em quando nós temos que voltar a falar, tempos em tempos nós temos que ter isso em mente. O Senhor Jesus vai voltar. Estamos aguardando a vinda do Senhor, né? Os sinais estão aí. Então, a igreja não pode perder isso. A nossa esperança é a sua vinda, né? Até um hino da harpa cristã que fala que o coro diz isso. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei Jesus em breve voltará. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, diz assim. Capítulo 15, verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Em nome de Jesus eu declaro que através do Espírito Santo de Deus, a nossa mente, a minha mente, a sua mente, vai ser totalmente desobstruída, liberada, e nós vamos receber uma palavra profética nessa noite, uma palavra revelada do coração de Deus ao nosso coração, que nos acrescentará a fé, que nos ajudará no entendimento das coisas espirituais, das coisas concernentes ao reino de Deus e à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, esses versos que nós lemos, que estão inseridos no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Que é uma narrativa das primeiras ações, das primeiras missões da igreja. Então, aqui há um discurso em que está sendo falado algo que estaria acontecendo, porque eu me lembro de João Batista. João Batista, quando veio, ele nasceu naqueles dias em que Jesus também nasceu, e ele veio, como a própria profecia dizia, de que ele viria preparar o caminho do Senhor. Sabe, amados, da mesma forma que João foi usado por Deus, e foi um profeta levantado por Deus, preparando o povo e anunciando que o Rei Jesus, o Messias que eles aguardavam, estaria chegando.
E João apareceu pregando arrependimento. João começou o seu ministério. João era assim, um dos profetas mais loucos que a Bíblia fala, que todo profeta tem alguma coisa de loucura, não é? E João era um dos mais. Acho que ele superou todos os demais, porque João, ele se vestia de uma forma assim, muito estranha. Ele era um camarada, tinha um comportamento assim, muito estranho. Ele não ia para a cidade, ele ficava no deserto. As pessoas que quisessem ouvir alguma coisa, que fossem até lá. E as pessoas iam, a Bíblia diz que iam pessoas de Jerusalém, da Judéia, das margens do Jordão. As pessoas saíam, iam ao encontro de João para ouvir João falar, pregar. Até mesmo fariseus, pessoas assim até de certa importância, começaram a ouvir acerca desse homem. Uns perguntavam se ele era o Cristo, se ele era Elias. Afinal de contas, quem ele era? Ele diz: não, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Então toda vez, e não são muitas as vezes, porque Jesus veio uma vez, e está prestes a voltar. Então agora já não é mais um homem, já não é um profeta, já não é João. Agora é a igreja, é através da igreja, através do Espírito Santo atuando na igreja, que o caminho do Senhor está sendo preparado para o arrebatamento, para a volta do Senhor Jesus. Amém, amados? A igreja se levanta nesses dias, e nós entendemos por esse texto aqui, se você prestou atenção, esse texto fala de uma restauração. Fala que há uma necessidade agora de uma reparação, de restaurar. Existem ruínas para serem reconstruídas. Vamos ao texto. Com isso, verso 15, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Nós entendemos, como eu falei aqui na mensagem do domingo passado, quando eu falei sobre Neemias, naquele tempo em que Neemias recebeu as notícias de como estava Jerusalém, de que os muros estavam com fendas, de que as portas estavam queimadas, que havia um restante que ficou lá e estavam em grande miséria, desprezo. Sabe, eu penso que esse texto tem muito a ver com os dias atuais, porque nós temos visto, eu falei sobre isso na mensagem de domingo passado, né? Nós temos visto isso, nós sabemos que existem brechas, existem portas queimadas, ou seja, não há mais proteção alguma, existe muitas legalidades sendo dadas ao diabo, pela igreja, existe muita desatenção, existe negligência. O vídeo que nós vamos ver fala sobre negligência. Então isso é assim, eu creio que é um alerta de Deus, um despertamento de Deus para a igreja. Como eu falei, a gente não vai ficar só falando nisso o tempo todo, mas de tempos em tempos nós temos que ter isso em mente. Temos que falar, ou melhor, temos que falar de tempos em tempos, mas nunca podemos tirar isso da nossa mente, do nosso coração, que Jesus está voltando. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Quando você lê Mateus capítulo 24, quando Jesus fala acerca da sua vinda e dos sinais, parece que você está lendo algo que foi escrito esses dias. A precisão dos detalhes, exatamente como Jesus disse que seriam os dias da sua vinda, exatamente está escrito ali. É impressionante. Vamos lá, Mateus 24. Eu vou falar algumas coisas nessa noite que você vai se surpreender. Talvez você não tinha visto alguns detalhes tão precisos que a Bíblia nos mostra acerca dos sinais, porque o Senhor, Ele trabalha com sinais para o seu povo. Deus sinaliza para nós, amados, sabe? Deus fala de várias maneiras, e uma das maneiras também que Deus nos fala são através de sinais. Eu não sei se você já pensou nisso, você já exercitou, né, diante de uma decisão que você tem a tomar, diante de alguma coisa que você tem a fazer, você que teme ao Senhor, você procura realmente ter uma direção de Deus, então você fique atento, porque Deus trabalha com sinais.
E Deus vai sinalizando a direção, Deus vai sinalizando se essa realmente é a vontade dele para você ou não. Então esteja muito atento. Há pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. E Deus fala de várias maneiras, até através da vida de uma criança. Até uma criancinha Deus usa quem Ele quiser para poder falar a você e mostrar a você a sua vontade. Mateus 24 fala o sermão profético, o princípio das dores. Né? Deixa eu só ler só alguns primeiros versículos aqui, porque o capítulo é extenso. Versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeiro sinal é isso. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós precisamos muito de discernimento. Nós precisamos estar muito atentos, porque justamente nesse momento tão especial, um momento profético, um momento sumamente importante, né? Satanás vai trabalhar para tentar enganar, usar pessoas para tentar enganar os escolhidos. Então, a primeira coisa que Jesus fala, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Estejam atentos, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, que mesmo com o Senhor já dando, né, esse recado, chamando a atenção, cuidado, mesmo assim, o texto diz que muitos serão enganados. Muitos serão enganados. E ouvireis, agora olha só essa descrição aqui, se não é tão atual. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, muita gente está hoje passando fome, morrendo de fome, há muita fome na terra, no mundo, pestes, não é? Terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, é só o início. Verso 12, um sinal para a igreja, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 11, um sinal para a igreja, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vejam, amados, que mesmo que o texto está dizendo, mesmo o Senhor advertindo a sua igreja e o seu povo, mesmo assim haverão pessoas enganadas, que serão enganadas. Não seja enganado, não se deixe enganar. O Senhor está dizendo, não, esteja atento, olha, cuidado. Mas aquele, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele vai falando, depois, agora veja só, amados, veja que coisa interessantíssima. Eu estava meditando nessa palavra. Veja o versículo 15 aqui, que diz assim, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixa atirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Eu falei, Deus, mas o que significa isso? Então eu estava vendo que esse texto aqui está falando dos acontecimentos, de eventos que vão acontecer. Ou seja, você sabe que quando Jesus foi crucificado, né, houve sinais, aconteceram fenômenos, né? A Bíblia fala que houve trevas sobre a face da terra, houve terremoto, sabe? Tudo isso aconteceu naquele momento da crucificação. Olha aí, e o que você sabe? O que provoca trevas durante um dia? É um eclipse, né? Um eclipse faz isso, é capaz de provocar a escuridão. Eu estava vendo aqui, meu Deus,
esses sinais que aconteceram, e quando esses eventos estiverem para acontecer, justamente acontecerão esses eventos que estarão assim, sendo noticiados. Terremotos, eclipses, essas coisas assim. E esse texto aqui, quando o texto fala aqui, preste atenção, quando o texto fala aqui então, desse momento, né, desse acontecimento, ou seja, a abominação da desolação vai assentar-se no lugar santo. Está se referindo ao anticristo. A gente sabe que está para ser construído um novo templo. Há uma disputa em Jerusalém pelo templo atual, porque os muçulmanos não querem abrir mão, os judeus também não querem abrir mão, eles estão disputando o templo. Então está para ser construído um outro templo. E nós sabemos pela Bíblia também que o anticristo, aquele que se levantará e será reconhecido em todo o mundo, né, vai se assentar como se fosse um Deus. Quando esse dia chegar, amados, haverão fenômenos assim na terra terríveis, como terremotos. E justamente um terremoto hoje, a gente sabe que o que provoca um tsunami é um terremoto, não é isso? Um terremoto, quando ele acontece em alto mar, né, nas profundezas lá, ele provoca um tsunami. Então esse texto aqui que nós acabamos de ler está falando de que vai acontecer um terremoto de tal intensidade que vai provocar um tamanho tsunami. E então aí o Senhor Jesus está falando assim: olha, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não deixam para buscar nada em casa. Ou seja, procurem um local alto, procurem um local elevado para que vocês fujam. A Bíblia não está dizendo claramente sobre tsunami, mas você entende que alguém só vai procurar uma montanha, um telhado, de subir em lugar alto por causa de uma inundação. Sim ou não, amados? Amém? É muito claro isso aqui. O Espírito Santo está revelando para nós algo que nós já estamos vendo acontecer. E cada vez está sendo mais... tsunamis era coisa assim que a gente pouco se falava sobre isso. Mas agora já as cidades que já têm um serviço de alerta para a população. Esses locais que estão... eles calculam que estão mais propensos a acontecerem esses tsunamis. Então já existe alertas, formas de avisar, que eu não sei se vai funcionar, mas pelo menos é algum tipo de prevenção. Mas veja o texto: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Eu estava vendo justamente a Judéia. Na Judéia tem o deserto da Judéia, mas tem também os montes na Judéia. Então na Judéia tem montes, justamente para que as pessoas possam fugir e escapar. Olha, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Amado, ninguém foge para monte se não for por causa de uma inundação. Porque monte é difícil você subir monte, você vai subir mesmo para poder salvar a sua vida, né? Mas não ia fugir, a palavra não ia dizer para fugir de um monte, para o monte, simplesmente para salvar a sua vida de guerra, não. É algo que vai acontecer. A quem estiver sobre o telhado, ou seja, não está na Judéia, está na cidade, está num local que não tem monte. Então, olha, quem estiver sobre o telhado, não desça, fique lá onde você está. Não desça para tirar nada de casa. Vou tentar salvar alguma coisa. Meu Deus, vai vir a inundação. Olha só, antes de tudo isso que está sendo agora criado, esses sistemas de alerta, de proteção e tudo, a Bíblia já fala, já está dando aqui um alerta: não desça, porque nesse momento que a pessoa desce para tirar alguma coisa, aquilo vem. Eu não sei quantos já viram alguns vídeos sobre no Japão. Eles têm vários vídeos no Japão sobre o tsunami. É uma coisa assim impressionante. Como aquilo vem assim, vem levando tudo, e é tão rápido, parece que é uma coisa que é fácil de escapar, mas não é não, amados. Por que tem carros que são, muitas vezes, numa travessia de linha férrea? Por que você vê carros, ônibus, caminhões que são, de vez em quando, o trem pega? Né? A gente pensa assim: meu Deus, mas como é que pode? Não seria fácil evitar isso? Mas não acontece. Até pessoas mesmo, de bicicleta... Não é verdade? Eu tive uma experiência nessa última viagem agora a Portugal. Eu estava numa cidadezinha e a gente estava assim, de repente parou assim o trânsito. Eu estava assim bem próximo da linha férrea, travessia, e parou assim, aquela cancela baixou e começou a tocar umas sinetas. Então vai vir um trem aí. Só que a gente pensava que era um trem de carga, era um
tipo um trem-bala. O negócio passou assim, meu Deus do céu. O negócio não era devagarzinho, não. O negócio era agora, você vê. Imagina. E aqui que não tem esse trem de bala, mas de vez em quando, nessas passagens de nível, travessia de nível, tem um negócio desse. Então, amados, quem estiver no telhado, não desça, não vai dar tempo. As pessoas, meu Deus, vou tentar salvar alguma coisa aqui, vou tentar levar. Não desça. Ou seja, amados, nós temos que, outra coisa, isso aqui também fala que nós devemos ter um determinado despojamento das coisas materiais. Porque não vai adiantar nada salvar alguma coisa. Vai ter esses momentos da nossa vida que não vai adiantar. Você lembra da mulher de Ló? Quando a palavra diz, não olhe para trás, escapa por tua vida, vai para a montanha, sobe, foge depressa. O Senhor tinha pressa em fazer aquilo, em sentenciar Sodoma e Gomorra. Diz o texto que a mulher de Ló, ela fez o quê? Ela olhou para trás. Provavelmente, eu já ouvi várias mensagens sobre esse texto, dizendo que provavelmente pensando nas coisas que ela havia deixado para trás. Puxa vida, a minha roupa, o meu vestido, o meu guarda-roupa, meus sapatos, as minhas bolsas, hein, irmãs? Não olhe para trás. Nós estamos já nesse tempo em que a gente não pode estar preso a coisa alguma, apegado às coisas materiais. O texto já está dizendo, nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Nós não somos desse mundo, nós somos extraterrestres. Somos cidadãos dos céus. Não somos da terra. Somos cidadãos dos céus. Amém, igreja? Dá um pouquinho mais de retorno aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, mas eu não estou conseguindo me ouvir direito aqui. Amém? Então, melhorou. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Deixa tudo para trás. Escapa por tua vida. É um tempo de nós precisamos, sim, precisamos ter as coisas, precisamos de roupas, precisamos de sapatos, nós precisamos de tudo, casas, carro, precisamos de tudo isso, mas não podemos estar preso a coisa alguma desse mundo, não podemos ser possuído por qualquer coisa desse mundo, não, porque aqui já está dizendo, estejam prontos a deixar tudo para trás, esteja pronto para abandonar tudo, porque não adianta, amados, não adianta, mesmo quando a morte chega, a gente sabe que não adianta, não vai levar mais nada, não vai adiantar nada. Não é? Amém, querido. Vamos assistir o vídeo? Vamos coloca aí para a gente poder pegar essa parte então aqui que tem a ver então com uma mensagem que foi. Eu tenho acompanhado esse irmão. Ele é conhecido como um profeta. Ele esteve no Brasil recentemente e a gente acompanha as mensagens, ouve, o vídeo é legendado, depois você apaga a luz. A gente acompanha e tem visto assim a coerência nas mensagens, sabe? E não foi por acaso que, exatamente num momento assim que eu estava precisando de ouvir algo, eu recebi esse vídeo, assim, eu tenho a assinatura desse canal, eu peguei esse vídeo, assisti ele e achei muito interessante, eu preciso compartilhar isso com a igreja, porque vai edificar, vai despertar, tá bom? Pode colocar aí no ponto aí, então. The Lord has spoken with me. This past night, the Lord spoke with me about a very important event. And this past night, the Lord took me and gave me a tour of His house. Again, this past night, not this one, the previous night, the Lord Jehovah, He spoke with me about the house of the Lord. And in that conversation with the Lord, He gave me a tour of His house. And He showed me the house as it is from out. And then as the Lord walked with me on my right hand side, then the two doors
the arch doors, the double arch doors swung open as we walked into the house towards the door. They opened and we walked into the house. And the Lord continued to speak. So He showed me the level that's on the ground floor. And it's a very beautiful house, extremely beautiful house. Absolutely very beautiful house. But I can see that it has been neglected and has been run down. So most of the roof, the ceiling, they were dusty, there were spores, there were cobwebs, you know. And then he told me to go down. And as we went down, I realized that the stairs had been crushed. It's like a place, wheelchair, although for wheelchairs to go up and down the floor, the ground floor. But anyhow, the stairs were crushed. And then he showed me the rooms that were on the next floor below. Beautiful, very wonderful rooms all through. And so many rooms and many compartments, very nicely designed. And then the Lord took me. I was very surprised because I found out that there was an actually lower floor below the lower floor. So we went even further below that floor and found so many beautiful rooms. All of them were painted white, but the paint had rusted off, had been turned dirty, was not clean anymore. And so the Lord continued to take me down into those lower rooms, beautifully designed, but they were run down and terribly neglected. The paint that was white on the walls was now brownish in color. The dusty floors that had been, it was almost like somebody had dug the floor. And I saw a place which had been spoiled also. It was not a good place, on the left. And then the Lord asked me to restore this house. He asked me to repair this house. And I remember that when I looked at this, I said, this is such a beautiful house. I said to myself, as I was walking with the Lord, that this is such a beautiful house. I know I'm going to be able to repair this into a very, very beautiful and exotic house. It will be a very expensive house, this house. And then at that time, and I had a plan. As I said so, in my heart I could see that I had a plan to restore it and it was going to come out very well. And I had enough resources to restore this house. And then he took me above, and I saw that it was located in a very, very nice neighborhood. Very nice though. And then at the top of the house, there was the wood now, the cross. There was the wood and the cross, the wood that formed the cross. And you see the way the wood had not been taken care of. So I was talking to myself. The Lord was showing me that cross and the wood that was not well taken care of, rusty wood. I was saying I'm going to paint it very well with wood varnish. And that cross is going to come out very beautiful. It will show on the roof of this house. Very beautiful, glossy, and nicely varnished cross will come out. I'll paint it very well, gloss it out very well. And right at the side there was something else that I was planning to cut down also, to destroy. Another picture that looked more like it was not right. It was like an idol of bad practice that was going on. Bad worship. So this is what the Lord showed me this past night about his house. And the Lord has spoken that the house, when I went to all the nicely designed rooms, all of them had been run down. The Bible says in the book of Acts chapter 15 verse 16, in the New International Version, he says, after this I'll return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I'll rebuild, and I will restore it. The New Living Translation says, afterward, which means he's talking about the Messianic dispensation. Every time he says afterward, he talks about the Messianic dispensation. Afterward, I will return and restore the fallen house of David,
I will rebuild its ruins and restore it. English Standard Version says, after this I'll return and I'll rebuild the tent of David that has fallen. I'll rebuild its ruins and I'll restore it. Now, I remember also in the book of Jeremiah chapter 10 verse 20, it says, my tent is destroyed, all its ropes are snapped, my children are gone from me and are no more. No one is left now to pitch my tent or to set up my shelter. And the Lord in these scriptures here is talking about the decay that would come to the house, the neglect that would consume in the house of the Lord. And that reminds me of a tremendous conversation again, a mighty, mighty dream in which the Lord again walked with me way back in the year 2007, when the Lord walked with me, walking on my right hand side and showing me the path, the way. And then up to a point we turned, and then after that we came right face to face with the house of the Lord that was quite a few meters away. And then he said, look, this is the house of the Lord. And I remember as we walked towards the house of the Lord, the double arch door again swung open, but it had been closed. At that time, I saw the glory of the Lord. I saw the tremendous cloud of his glory that had settled on the cross that was on the roof of the house of the Lord. But the glory had not touched the house, had not touched the roof of the house. It was on the dome part where the cross was. It did not touch the roof. The dome and the cross were higher above the roof. And I remember the Lord made me know that the glory is hovering up there and has not reached the house. And when the double arch door opened, then I walked in and the Lord was still on my right hand side. Only that when we entered now the altar, his voice came from the altar. And he showed me these vast chairs, the ocean of chairs. And then the grass began to grow between the chairs. So what the Lord is saying here is that the coming of the Messiah has drawn nearer. And we are all too familiar with this mighty dream in which the glory formed the dome shape. And then eventually a lot of glory came up from heaven, and it was like rain. It's going to storm on the other side of the horizon of the ocean. It flashed twice. And all of a sudden the rapture took place, and I began to roll on the soil, gnashing my teeth. When he said, look, the Messiah is coming, and then he said, but the church is not ready. So I was rolling and gnashing my teeth, making me feel and know what those who will meet the rapture will feel like. Those who will miss to be snatched up, to be taken up, to be caught up, to be kidnapped by the Lord. What they will feel like, those that will remain. And the Lord is speaking to the church in very clear terms. He's saying that this is the hour in which to restore the house of the Lord. However, he's saying, look, there is so much ruin in the house owing to neglect. There has been so much neglect in the house of the Lord. If you look at the condition of the hearts of the Christians, begin with the condition of the church. And all these different rooms and compartments the Lord was showing me, they stand for the different structures, the different components of the house of the Lord. But look at the devastation, the ravaging, the ruins, the cobwebs, the white paint turned into brown, and everything destroyed, the stairs crushed, all the way up, down, up, a beautiful home, a beautiful house of the Lord
lying in ruins, and there was no one in the house. Look at the condition of the church. Look at the condition of the Christians. Utter neglect. They've been abandoned. Look at the condition of the hearts of the Christians. Ravaged, neglected, abandoned. And nobody anymore teaches righteousness. No one bothers anymore to teach holiness, to direct them, to rebuke sin, to give counsel, to give leadership, to restrain them, to constrain their behavior. Everything is acceptable. My tent is destroyed. All its ropes are snapped. My children are gone from me and are no more. No one is left now to pitch my tent or set up my shelter. And he says, afterward, I will return and restore the fallen house of David. I will rebuild its ruins and restore it. And in that dream, as the Lord was walking with me yesterday across the different compartments of this house, the house of the Lord, I could see that I had the capacity. I had enough resources to restore this house. The church has the capacity to restore this house. The Holy Spirit is here to restore this house. That this house may prepare the way for the glorious coming of the Messiah. We need to get to work. And very soon, the Messiah comes. Those who have ears, may they listen to the voice of the Lord and purify their hearts and turn away from evil. They may have faith. Those who have ears, for now they may celebrate and have faith that the Lord indeed has an exit plan. He has a plan for restoring his house. He did not abandon them in that state of neglect. Now those who listen to the words of God and hearken to the voice of the Holy Spirit, the hour to restore is now. And that restoration is repentance and the return to holiness. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Pode vir aqui o Ministério de Música. Você vê a coerência, né? Os textos bíblicos com a palavra que está sendo dada. Que Deus nos ajude. A hora é agora. Amém? Não é ano que vem, é agora. É a hora de restaurar. Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você. A volta à santidade, à justiça, ao temor do Senhor. O Senhor conhece os corações. Não adianta as pessoas tentarem enganar as outras, enganando a si mesmas, porque o Senhor conhece o coração. Não adianta dizer que ama e não faz, não tem procedimentos que mostram o amor. Não adianta dizer que temem a Deus quando fazem coisas que demonstram o contrário. Como eu falei, os acontecimentos, os sinais estão aí, amados. Os sinais estão em toda parte.
Negligente, a palavra ali, o título desse vídeo, ele fala sobre a negligência. Negligente é que não tem os devidos cuidados com algo. Então, está falando para a igreja tem sido negligente, ou seja, não tem os devidos cuidados com algo, no caso, com a igreja. Descuidado, negligente também é descuidado, desleixado, desatento, desinteressado, sem energia, preguiçoso. Eu estou lendo aqui o que eu busquei no dicionário. Sem energia, preguiçoso, frouxo. Isso é tudo negligência. O ser negligente é tudo isso. Que Deus nos ajude. Cada um de nós tem uma responsabilidade, amém? Cada um de nós dará contas a Deus. Eu não consigo entender às vezes certas atitudes, certas coisas que são feitas, são faladas, enfim, ou coisas que são deixadas de fazer também. Eu não consigo entender isso, meu Deus. Será que Deus existe mesmo para certas pessoas? Será que Deus realmente é real para certas pessoas? Tantos anos caminhando, não conseguimos ver mudanças, não conseguimos ver evolução. Está evoluindo, está crescendo, está amadurecendo. Jesus, é capaz de Jesus voltar e vai continuar. Aí sim vai haver aquele ranger de dentes, aquela dor terrível, né, de ter sido deixado para trás. Mas o Senhor Jesus o Senhor não desistiu da sua igreja. O Senhor não desistiu de mim e de você. Amém? Ele continua nos ajudando, nos advertindo, continua pronto a nos ajudar a mudar, pronto a nos ajudar, quando verdadeiramente nós ouvimos e praticamos o que Ele tem falado ao nosso coração. Tem outras coisas aqui que eu teria, mas acho que já foi falado. É um tempo que Deus está contando com a igreja, um tempo para restaurar, um tempo que o Senhor, quando parece que assim, mas que isso? Será que está exagerando? Ruínas, amados. As ruínas, está falando de ruínas. Não se iluda com igrejas, templos cheios de pessoas vazias, shows, entretenimentos, atrativos, mas o Espírito Santo não está em nada, muitas vezes não está em nada disso. Em muitos dos cultos de hoje, o Espírito Santo não está presente, porque as pessoas, porque os líderes aprenderam a agradar o povo, agradando o povo, atraindo o povo com alguns, né, alguns métodos, algumas coisas assim que vai, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, ao invés de pregar justiça, santidade, ao invés de pregar compromisso com Deus, denunciar o pecado e deixar que o Espírito Santo convença e deixar que o Espírito Santo atraia, porque eu vou dizer como João pregou uma mensagem muito dura, mas o povo ia lá no deserto para ouvir essa mensagem. E quando chegava lá, João não estava nem aí para o esforço que as pessoas faziam para ir lá, não. Ainda pregava mesmo contra o pecado, contra tudo que verdadeiramente tinha que ser falado, mas as pessoas iam atrás. Deus nos ajude. O Senhor está voltando. O Senhor conta conosco. Não vamos esperar acabar o ano, começar o ano, é agora, hoje, a partir desse momento que você ouviu uma palavra, você ouviu que o Espírito Santo falou ao teu coração. Proponha já abrir e começar a mudar em algumas coisas. Proponha isso no teu coração, já sair daqui já diferente. Chega na tua casa, vai lá nas tuas redes sociais, vê pessoas que a gente fala aqui na igreja, que a própria Bíblia diz que há pessoas que você deve se afastar delas. Afasta-se dessas pessoas. Vê se tem gente que você deve excluir dos teus relacionamentos sociais. Veja se tem pessoas assim. Não adianta querer agradar todo mundo, porque nem Jesus fez isso. Não adianta querer ficar bem com todo mundo, não adianta, mas nós estamos vivendo esse tempo. É polarização. O sujo vai sujar mais ainda, mas o limpo vai se limpar mais ainda. Quem ficar no meio do muro, a Bíblia diz, frio ou quente, morno, vomitar-te da minha boca.
Quem quiser ficar em cima do muro, não, eu consigo. Tem gente que se presta, o caráter dessas pessoas, elas se prestam a isso. Elas conseguem ficar bem com um homem de Deus, mas conseguem ficar bem com um endemoniado. Com endemoniado. Pessoas rebeldes, pessoas que vivem na prática do pecado, malignas, mau caráter. Como é que um homem e uma mulher de Deus consegue ficar bem com um homem de Deus, mas ficar bem também com um endemoniado? Tem alguma coisa errada. Porque quem é de Deus busca as coisas de Deus, tem compromisso com Deus. Luz não tem comunhão com trevas, não compactua com coisas erradas. Mas tem pessoas assim que conseguem, mas essas pessoas estão fora do reino de Deus, porque Jesus não agradou, e eu não vou agradar, e ninguém que verdadeiramente serve ao Senhor de coração vai conseguir agradar todo mundo. A gente paga um preço. Todos aqueles que desejarem viver piamente padecerão perseguições. Não adianta, a gente vai ter momentos, vai confrontar, a gente vai se posicionar, e isso vai nos fazer ser perseguidos, mas eu vou continuar servindo ao Jesus. Vou continuar com a minha consciência tranquila de que eu estou agradando a Deus, ainda que há pessoas que não vão se agradar de você e de mim. Eu não estou nem aí para isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No passado, os nossos irmãos, nossos apóstolos eram presos, eram surrados e eram condenados ou exortados: não falem mais nesse nome Jesus. Eles diziam, na mesma hora, na mesma hora diziam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar falando. Se quiser deixar a gente preso, se quiser continuar batendo, bate, mas a gente não vai fazer essa aliança, não. Vamos continuar falando de Jesus. Amém, amados? Então, vamos nos despertar, vamos dar uma revisada nas nossas atitudes, nossos relacionamentos, vamos nos posicionar, porque não tem jeito. Quando Jesus vier, Ele sabe quem é dele. Quando Ele vier buscar, não tem esse negócio que eu estou no meio, Ele não, você é, você não é. A Bíblia diz: 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Ou seja, pode ser casal, pode ser que está junto, mas o Senhor sabe quem é e quem não é dele. Aparta-se do mal todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparta-se do mal, aparta-se da iniquidade, tenha compromisso com Deus. Vamos participar desse momento da igreja, de restauração, das ruínas do pecado que o pecado tem trazido. Muitas vezes as pessoas se apresentando de roupas lindas, bonitas e tudo, mas um coração totalmente destruído.